Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que, assim, tá tão presente no nosso dia a dia que a gente nem percebe mais. A data no calendário. Exatamente. O ano em que a gente está. Por que a gente conta o tempo a partir de um evento de mais de 2000 anos atrás? Uhum. Nossa fonte hoje é um artigo teológico que vai muito além de uma simples aula de história. A nossa missão aqui é entender não só de onde veio o sistema depois de Cristo, mas principalmente qual é a visão de mundo poderosa que ele carrega. Exato. Porque não se trata só de uma convenção, sabe? Um acordo para facilitar as coisas. O sistema Anno Domini, ou a era cristã, é, na verdade, uma afirmação teológica. Uma afirmação. Sim, é um jeito de enquadrar toda a história humana, o passado, o presente e o futuro, dentro de uma narrativa muito específica de salvação. Então vamos investigar tanto essa jornada histórica quanto o significado profundo por trás dela. Certo. Vamos lá. Para a maioria das pessoas, usar AC e DC é automático. Mas não foi sempre assim. A fonte nos apresenta o cara que aparentemente deu o pontapé inicial nisso tudo. Dionísio Exíguo. Isso. Um monge do século VI. O que exatamente ele estava tentando fazer? Então, o mais curioso aqui é a motivação dele. Dionísio não acordou um dia e pensou: vou reorganizar o tempo para o mundo. Não. A tarefa dele era bem mais específica. E qual era? Ele precisava criar uma nova tabela para calcular a data da Páscoa. Só isso? Calcular a Páscoa parece uma motivação bem modesta para algo que mudou o mundo. Modesta, mas com um pano de fundo gigantesco. A fonte explica que o método que eles usavam até então era baseado na Era de Diocleciano. E o que era isso? Contava os anos a partir da ascensão do imperador Diocleciano. E aqui está o ponto-chave. Diocleciano foi um dos piores perseguidores de cristãos da história romana. Peraí, então. Então o nosso calendário, a forma como a gente data tudo hoje, nasceu basicamente de um ato de protesto? Exatamente. De um monge querendo, cancelar um imperador de séculos atrás? É uma ótima maneira de colocar. Foi um ato simbólico, uma resistência histórica. Dionísio achava, inaceitável continuar honrando a memória de um carrasco da fé. No cálculo da festa mais sagrada deles. Isso. Então ele disse: chega, vamos parar de contar o tempo a partir de um perseguidor e começar a contar a partir do nosso Salvador. Ele fez os cálculos, estabeleceu o nascimento de Jesus como o ano 1 e chamou de Anno Domini. No ano do Senhor? Exato. Uau! Isso muda tudo. Mas mesmo uma ideia poderosa como essa, não se espalha sozinha. Imagino que a Europa não mudou de calendário da noite para o dia. Nem De perto. Levou séculos. E a fonte aponta dois grandes influenciadores, digamos assim, que foram cruciais. Quem foram? O primeiro foi um monge e historiador inglês do século VIII, conhecido como Beda o Venerável. Ele usou o sistema Anno Domini de forma consistente na obra-prima dele, A História Eclesiástica do Povo Inglês. E por que esse livro foi tão importante? Porque numa era sem internet, sem imprensa, um livro desses, copiado à mão, lido em mosteiros por toda a Europa, era o equivalente a um viral global. Entendi. A obra do Beda virou um dos textos mais lidos e respeitados da Idade Média. Ao adotar o sistema, ele deu um selo de aprovação acadêmico, teológico. Foi o grande embaixador da marca Anno Domini. Ok, a influência de um livro faz sentido no mundo intelectual. Mas isso ainda parece um processo meio lento, acadêmico. O que fez a coisa saltar dos mosteiros para os palácios, para a vida comum? Aí entra o segundo catalisador, que foi puramente político. Carlos Magno. O imperador. Sim, no século IX, ele viu nesse sistema uma ferramenta de poder. O projeto dele era unificar a Europa sobre um único império cristão. E o que une um império? Uma língua, uma lei, uma fé. E uma única forma de contar o tempo. Exatamente. Adotar o calendário centrado em Cristo era uma declaração política. Era dizer: a nossa identidade, a nossa história e o nosso futuro são definidos por esta fé. É incrível como algo que começou como uma ferramenta política e de protesto se baseia numa ideia puramente teológica sobre a história. Imagino que essa seja a verdadeira força por trás de tudo.
Sim, agora a gente chega no coração da questão. Para a teologia cristã, a chegada de Cristo não é só um evento importante, é o evento. É o eixo em que toda a história gira. Certo. A fonte usa uma expressão do apóstolo Paulo, a plenitude do tempo. Isso não é, assim, uma referência de relógio, é teológica. Aquele era o momento perfeito, divinamente preparado por Deus para sua intervenção definitiva na história. E essa intervenção cumpre coisas que já tinham sido anunciadas antes, né? A ideia de cumprimento das profecias. Isso. A narrativa é que o Antigo Testamento inteiro, com profecias em livros como Isaías, Miqueias, apontavam para a vinda de um Messias. De um Salvador. A era cristã começa no momento em que, para os cristãos, essas promessas se tornam realidade em Jesus. É o início de um novo capítulo no que eles chamam de história da salvação. E esse novo capítulo tem um nome específico que o artigo menciona: a Nova Aliança. O que isso significa na prática? A ideia é que antes era preciso um ritual constante, sacrifícios, e agora é como se houvesse um acesso direto. É essa a mudança? É uma analogia perfeita. A fonte cita o profeta Jeremias, que falou de uma nova aliança. Diferente da antiga, escrita não em pedra, mas no coração das pessoas. Entendi. Na visão cristã, a morte de Cristo é o sacrifício único e final que sela essa nova aliança, oferecendo perdão e um relacionamento direto com Deus, sem precisar dos rituais repetitivos do templo. Era cristã, em essência, a era dessa nova aliança. Ok, então se a era cristã é o grande capítulo, o artigo também fala sobre a era da igreja. O que seria isso? O primeiro ato desse capítulo que a gente está vivendo agora. Precisamente, a era da igreja começa com o Pentecostes, aquele evento do livro de Atos em que o Espírito Santo desce sobre os primeiros seguidores de Jesus. Certo. A partir dali, a missão deles e da igreja é espalhar a mensagem dessa nova aliança pelo mundo. A fonte até cita uma passagem de 2 Coríntios que resume o sentimento dessa era. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. É um período definido como uma janela de oportunidade para que as pessoas respondam a essa mensagem. Certo, mas se agora é o dia da salvação, isso levanta uma pergunta óbvia, né? Qual? Por que o mundo ainda parece tão quebrado? Por que ainda existe tanto mal, sofrimento, injustiça? A fonte aborda essa contradição? Aborda, e essa é uma das tensões centrais da teologia cristã. A resposta que o artigo explora, muito comum na teologia protestante, é o conceito do já e ainda não. Já e ainda não? Me parece uma forma elegante de dizer estamos no meio do caminho. É exatamente isso. A lógica é que o reino de Deus já foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Sua vida, seus ensinamentos, sua ressurreição, tudo isso deu início a essa nova realidade. O reino já está presente, de forma invisível na vida dos crentes e na ação da igreja. Ok, essa é a parte do já. E o ainda não? O ainda não é o reconhecimento de que esse reino ainda não chegou à sua plenitude, à sua consumação final, à erradicação completa do mal. Isso só vai acontecer no futuro, no que a Bíblia descreve como a segunda vinda de Cristo. Ah, sim. Então, os cristãos vivem nessa tensão. São cidadãos de um reino que já começou, mas que ainda não se manifestou por completo. Eles vivem entre o começo e o fim da história da salvação. E essa tensão não é só uma ideia abstrata, imagino. Deve ter consequências práticas para a vida de quem acredita. Sem dúvida. Ela molda toda a ética cristã. A ideia é viver agora segundo os valores do reino que já está aqui, amor, justiça, perdão, enquanto se aguarda ativamente o futuro. Uma espera ativa, então. Isso. A fonte destaca que a espera não é passiva, não é sentar e esperar. Pelo contrário, o artigo menciona a grande comissão de Jesus, em Mateus 28, que é uma ordem para levar essa mensagem a todo mundo. A era da igreja é, portanto, um tempo de missão. Então, resumindo a jornada, a gente começou com um monge no século VI, incomodado com o nome de um imperador, e chegamos a um sistema de tempo global que, para os cristãos,
encapsula toda a história da salvação, a tensão de viver entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e uma missão para o futuro. Exato. É uma carga de significado impressionante para algo tão simples quanto o número do ano. É imensa. E se a gente conecta isso à imagem mais ampla, vemos como uma visão de mundo específica que nasceu num canto do Império Romano, conseguiu, por uma combinação de fervor teológico, poder cultural e estratégia política, moldar algo tão fundamental e aparentemente neutro quanto a medição do tempo para o planeta inteiro. E essa tensão continuou hoje. Lembro de ver a sigla EC, de Era Comum, sendo usada no lugar de DC. O artigo fala sobre isso, né? Sim, e esse é um ótimo exemplo de como essa história ainda está viva. O termo original, Anno Domini, No ano do Senhor. é uma declaração de fé explícita. O uso de Era Comum é uma tentativa de secularizar o sistema, de manter a contagem do Dionísio, que já é o padrão global, mas removendo a conotação religiosa. É um reconhecimento de que o mundo é plural. Exatamente. Essa simples mudança de ACDC para ASC mostra esse debate contínuo entre uma visão de história baseada na fé e uma visão secular. Achei muito útil também que a fonte incluiu uma seção de perguntas comuns, sabe? Ajuda a ancorar toda essa teologia em fatos históricos. Coisas simples como explicar que Jesus viveu durante o Império Romano, sob os imperadores Augusto e Tibério. Isso nos lembra que, para os crentes, não são mitos, são eventos que eles acreditam ter acontecido num tempo e lugar específico. E esse ponto é crucial para entender a perspectiva cristã. A fé não é vista como uma filosofia atemporal, mas como algo que Deus fez dentro da história humana. Ancorar a teologia na história é fundamental. Que análise fascinante! Fica muito claro que nosso calendário não é uma ferramenta neutra. É um artefato cultural, forjado pela história, carregado de uma teologia profunda que, quer a gente goste ou não, acabou virando o sistema operacional do tempo para o mundo todo. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do calendário. A fonte nos mostrou em detalhes como uma visão de mundo teológica específica moldou a cronologia global. Isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Qual seria? De que maneira outras ferramentas e sistemas que a gente usa todo dia, seja na ciência, no direito, na economia ou na cultura, também carregam a DNA oculto das visões de mundo que os criaram? Que outras premissas a gente está vivendo e aceitando como neutras, sem sequer perceber de onde elas realmente vieram?